Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 24 de março de 2023, sexta-feira. Com esse soul, o soul brasileiro. Com a música de Aláfia, Cor Pura. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Tael. Olha que sonzeira. Bom dia, Natalina. O soul brasileiro é muito legal. Bom dia, Andréia. Tava linda no vestido verde. Adoro essas músicas brasileiras. Kátia, como é que tá? E aquele abraço, Kátia. Né? Aquela foto é maravilhosa. Bom dia, Isis. Bom dia, Maria. Bom dia, Daisy de Conto. Isso aí é Aláfia. Olha só que sonzeira, hein? Dirlene, bom dia. E aí, Mauro, tudo certo? Que música, né? O soul brasileiro é muito bacana. Isso aí é Cor Pura da Aláfia. E a gente sabe se abraçar, né, Kátia? 35 anos, 36 anos de abraços. E a gente tem essa coisa, tá junto, a gente tá o tempo todo abraçado. É impressionante. É muita carência. Então, bom dia, Rossana. Bom dia, Ângela. Vamos tirar aqui. Então, vamos lá, sexta-feira. E a gente segue com o Dharma, né? Seguimos sem parar. Então, as notícias seguem, são essas. Daqui a pouco tem yoga aqui, mas já está lotada a turma da yoga presencial, às 7h15 da manhã, aqui no espaço, futuramente com a Amanda. Tem outros horários da manhã aí, quem quiser experimentar, tem quarta às 7h15 da manhã também, e ao mesmo tempo acontece numa sala, acontece yoga, e às 7h15 comigo aqui meditação. Tá legal o movimento. Então tem várias possibilidades. E tem o Despertim, dê uma olhadinha ali, o Despertim, que vai acontecer a partir do dia 10, vai ser numa segunda-feira. A gente viu que o melhor dia seria a segunda, por causa dos alunos, dos adolescentes. E aí dei uma olhadinha lá, vale a pena dar uma olhada nesse projeto. Bom dia, Lucelena, certo? Vamos lá? Que aqui o fórum é O Poder das Dakinis, Micaela Haas, editora Lúcida Letra. Quem puder, bom dia, Stanley, quem puder divulgar sobre o Despertinho e é daqui da região, por favor, divulgue. Para a gente ajudar esses jovens de 12 a 18 anos a trabalhar a saúde mental de uma forma super descomplicada, tranquila, numa boa. Bom dia, Rosana Simões. Rosali, bom dia. Seguindo um pavão para o Nepal, página 187. A gente segue com a Elizabeth Nanguel, certo? Outra coisa, vocês viram que eu comecei a meditação agora pode ser online também para quem é de fora de Lajeado. Então acontece na terça às 19h15 e quarta às 7h15 da manhã. Bom dia, Eliana. Então quem quiser fazer meditação online, me chama que eu passo os detalhes de como participar. Lazy, bom dia. Letícia, bom dia. Certo? Então quem quiser fazer meditação online comigo nas terças às 19h15 ou quarta às 7h15. Não é só meditação, eu vou trabalhar autocompaixão, vou trabalhar despertar o sensor da criatividade, vamos trabalhar sobre o budismo. Tem vários, é um pacote, assim, daí eu passo todo o planner desse ano, assim, é uma vastidão de elementos, inclusive meditação, as técnicas de meditação. Então tem bastante coisa, assim. Elizabeth ouviu seu chamado em meio às circunstâncias mais improváveis, como se estivesse sendo impulsionada por uma voz irresistível.
Ela se desviou da rotina que sua própria cultura havia prescrito para ela. Passar 7 anos na solidão perto de ursos e leões da montanha poderia ser comum no Himalaia remoto. Mas na América moderna é um esforço tão incomum, especialmente para uma mãe, que faz surgir a pergunta: como ela chegou aqui? Sua mãe, Naomi Matz, lembra que Elizabeth e seus colegas tiveram que escolher um país em desenvolvimento para uma viagem de campo no 2º ano da faculdade. Na noite anterior, à apresentação de sugestões, Elizabeth teve um sonho vívido com um pavão no Nepal, um pequeno país asiático dominado por conflitos, sobre o qual ela pouco sabia. Ao acordar, anunciou uma firme decisão: mãe, eu vou para o Nepal. Não importava o pequeno detalhe que sua escola nunca ter tido nenhuma conexão com o Nepal. O diretor sugeriu China, México ou África. É umas viagenzinhas, né? Aqui o pessoal vai viajar ali para sei lá, Pelotas, Camboriú, Rio. O pessoal sai dos Estados Unidos e vai para o Nepal, para a China, para a África. É a turminha mais ou menos. Tudo bem. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Fátima. Angelita, tudo bem? Lu, bom dia. É um negócio, né? O pessoal não se mixa. Mas Elizabeth não se intimidou. Ela ameaçou deixar a escola se eles não a deixassem ir para o Nepal. Lembra sua mãe, com seus olhos verdes lançando olhos selvagens, imitando a raiva de Elizabeth. Ela estava falando sério. Elizabeth teve que comparecer perante todo o conselho escolar, exclusivamente masculino, para apresentar seus argumentos. Acho que ela passou todo o 2º ano da faculdade apenas traçando aquele plano e quase não fez mais nada, diz Naomi, agora rindo. Claro que Elizabeth conseguiu o que queria. Uma facada na cara. Nossa, que frase pesada. Aqui está ela, a foto dela, olha. Bom dia, Leti, com a Girl Power, com a camiseta. Estão vendo aí? Da Mulher Maravilha. Ela é parecida com a Mulher Maravilha. Se vocês seguirem ela no Instagram, ela tem um movimento muito legal. Tem até, inclusive, hoje uma palestra que ela vai fazer com a Pema Chodron. Não sei se já fez ou vai fazer. Não me lembro a data. Mas dei uma olhada. Tem o Insta dela, é super atual, assim. Ela é super moderna, né? Até pra gente tirar essa ideia de uma lama, né? De uma monja com aquelas vestes, aquele jeito todo, né? E é legal porque se aproxima. Talvez sua fome espiritual tivesse a ver com um ataque que sofreu em São Francisco quando tinha 21 anos. Um estranho a esfaqueou no rosto sem motivo do nada. Bah, que horror. A faca atingiu diretamente sua bochecha direita. Nunca reparei. Felizmente, um cirurgião plástico estava de plantão na sala de emergência para onde a ambulância a levou. Hoje, apenas uma ligeira cicatriz ainda denuncia a agressão. Mas fez crescer em Elizabeth a sensação ardente de precisar de proteção e de orientação. Vim de um ambiente muito ateu, lembra ela. Agora sorrindo para o caminho radicalmente diferente que tomou. Meus avós socialistas imigraram da Rússia e meu pai, um tipo socialista radical, escrevia para um jornal comunista clandestino na Califórnia. Depois que seu pai se tornou um importante executivo de negócios da música em uma gravadora, um fluxo interminável de estrelas de rock e artistas famosos inundava a sala de estar de seus pais em Santa Mônica. Olha o mundo que ela viveu. Bom dia, Ana Teresa. Que loucura, né? Em meio aos detalhes anarquistas em casa, Elizabeth era devorada por uma questão que revelava um anseio. O que devo fazer da minha vida? Eu queria fazer algo significativo, mas não sabia o que era. Ontem eu estava olhando, nasceu no pátio aqui em casa, eu tirei umas fotos até, os cogumelos, uma família de cogumelos, mas era, gente, sem brincadeira, é desse tamanho, assim, olha a minha mão, sabe aquele coraçãozinho que a gente faz desse tamanho, assim, cada um deles, né, numa altura assim tal. Então, nossa, gigantescos, assim, daí nasceu uma família, né? E eles nasceram, tiveram o seu momento ali e agora estão morrendo. Super rápido, assim, sei lá, 2, 3 semanas, eu acho. 3 semanas, eu vou dizer, um mês. E aí estão indo.
E aí fiquei me perguntando enquanto olhava para eles essa semana, né? Ela falou aqui sobre o que devo fazer da minha vida, né? O cogumelo não se pergunta o que deve fazer da vida, né? Ele nasce, surge e se dissolve. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Porque qual é o objetivo do cogumelo? E é um cogumelo não comestível. Para que ele serve, né? Nesse sentido. Eu fiquei pensando, deve ter alguns insetos que se alimentam desse cogumelo, né? Então eles são importantes para uma cadeia que eu desconheço, pelo menos. Mas deve ter algum motivo de existência desse fungo. Sim, a Carolina disse, por que tu fica pensando nessas coisas? Para a gente entender qual é o propósito da vida, qual é o propósito da vida de um cogumelo. Ele nasceu e pronto. É muito louco, né? Pensem sobre isso. Pensem sobre o cogumelo. Hoje, sexta-feira, só não como o cogumelo porque ele é alucinógeno. Eu queria fazer algo significativo, mas não sabia o que era. Sua mãe, uma psicoterapeuta impressionantemente afetuosa e vivaz, já estava estudando o budismo com os tibetanos. Naomi também cuidava de pacientes terminais. De seus leitos de morte, ela frequentemente trazia para casa uma sensação urgente de impermanência, uma consciência imperativa de preciosidade de cada momento. Ainda assim, Elizabeth teve que encontrar seu próprio caminho. Por fim, no Nepal, ela vagueava sozinha em um parque nacional, guiada apenas por sua intuição. Na margem de um rio, ela conheceu a esposa de um agricultor local e aceitou seu convite para jantar na casa de sua família. Ela acabou ficando 3 meses na selva com essa família, sem eletricidade e nem água corrente, compartilhando sua vida dura e simples, mas terrena e muito natural. Que loucura. Depois que ela voltou para casa, tudo o que queria era retornar. Naomi, a mãe dela, né, se lembra dela ter dito, mãe, você nunca me conhecerá de verdade até ir para o Nepal. Ao que Naomi respondeu, uau, essa é uma declaração e tanto. Forme-se primeiro e depois iremos. Então, não deu muita chance para ela. Tudo bem até aí, gente? Quem aí tá afim de fazer uma aventura dessas e ir para o Nepal e ir para algum lugar assim? Relaxando na consciência não fabricada. Nessa segunda viagem, junto com sua mãe, Elizabeth começou a explorar com cuidado a comunidade budista em Bodhna, o bairro tibetano em Katmandu, alinhado em torno de uma cúpula gigante, onde milhares de tibetanos lutaram para reconstruir seus monastérios e cabanas humildes no exílio. Bom dia, Rosa. Vários dos melhores professores da época, como Dilgo Khyentse Rinpoche e Tulku Urgyen Rinpoche, a Isis disse que adoraria ir. É isso, então bota aí uma meta. Abriram suas portas para os primeiros ocidentais e turistas que se interessaram por seus ensinamentos. Tem vários grupos que saem do Brasil assim para estudo, né? Então tu pode te enquadrar num desses grupos assim, pesquisar. Aí eles vão te mostrando os lugares mais famosos, assim, onde o Buda passou, tal. É legal que vai estudando ao mesmo tempo. Mas de alguma forma ninguém me tocou no ponto em que estava na época, diz ela. Foi só um retrospecto que entendi a profundidade de seus conselhos. Em um retiro de meditação com Tulku Urgyen, em um pequeno monastério feminino no alto vale de Katmandu, um jovem, vestindo jaqueta de couro e o tradicional sarong branco indiano, se aproximou dela e falou sobre meditação. Normalmente, ela se esquivava quando os homens asiáticos procuravam fazer contato, mas aquilo pareceu diferente. Eles conversaram um pouco e Elizabeth se lembra de ter pensado. Gostaria de conhecer um professor assim. Seus olhos eram tão claros, ele me tocou, suas palavras ressoaram em mim profundamente. Logo ela descobriu quem ele era, o altamente respeitado Desgar Kongtrul Rinpoche, considerado a encarnação de Jamgon Kongtrul, o Grande, um dos mais sábios e influentes mestres não sectários do século XIX. Bom dia, Isolde Bianchini, tudo bem? O jovem tinha acabado de devolver seus votos de monge, no início daquele ano. É certo que ele se sentia um pouco perdido.
procurando espaço no eremitério para se recuperar da consequência de devolver seus mantos, procurando resolver sua confusão sobre para onde ir a partir dali. A primeira instrução que ele deu foi simples, mas desconcertante: não crie. Praticar, ele ensinou, significava deixar a mente em seu estado natural, sem manipular pensamentos e sensações, não criar castelos intermináveis de pensamentos e fantasias. Entenderam, gente? Então não crie. Não fique. Deixe a mente no seu estado natural. Estado natural é ela percebendo as coisas que estão à volta, assim. Deixa, simplesmente deixa. Bom dia, Ana. Esse conselho era muito provocador para Elizabeth, pois em sua família de artistas, as pessoas mais criativas eram muito admiradas. E aí tu imagina, né, para mim que sou extremamente criativo, principalmente por causa da minha profissão, né? Mas os primeiros momentos, e ainda mais por causa da escrita também, que adoro, e aí surgiu várias histórias assim na mente, né, quando tu tá meditando. E aí tu deixar de lado aquilo era sempre um trabalho meio complicado. Mas depois tu aprende, tem momentos que tu tá ali meditando e tem momentos que tu tá criando. Tu sabe que aquilo não vai se perder. A gente tem uma falsa ilusão de que que a gente vai perder isso. Basta ficar em silêncio que tu vê todas as coisas se revelarem. Mas é preciso ficar em silêncio. No entanto, aquela instrução parecia verdadeira. Trazer a mente para casa, deixando a consciência livre de fabricações, é a instrução de meditação mais simples, mais profunda, que continua a inspirá-la e guiá-la até hoje. Instantaneamente, ela e Contra o Rinpoché tornaram-se inseparáveis. Isso era tudo para ela, diz Naomi, que na era pré-celular, incrédula, assistia seu futuro genro aparecer fielmente todas as manhãs nos degraus de sua casa de hóspedes. Eu me tornei sua primeira aluna e esposa, quase que imediatamente. Então olha só que loucura, né? Lembra Elizabeth. Ela tinha 23 anos, ele 21, quando se conheceram e se casaram. Elizabeth acrescentou o nome de sua família ao dela e tornou-se Nanguel, a palavra tibetana para todo vitorioso. Bom dia, Pati Japiaçu. Como vai? Nas poucas fotos que sua mãe tirou do casal na época, eles parecem magros e com frescor de adolescentes no olhar. Oh, que delícia, né? Adolescência. Nessa idade você não sabe quem é, confessa Elizabeth. Eu também não sabia o que significava ser casada. Eu tinha que descobrir tudo. É muito louco, né? Adolescência é um momento muito interessante. Os recém-casados se mudaram para uma pequena sala escondida em uma esquina da grande estupa de Bodhnath, a enorme cúpula hemisférica branca que abriga algumas das mais sagradas relíquias budistas. Quem quer que veja a estupa, ou assim acreditam os habitantes locais, será abençoado com as 7 qualidades da bem-aventurança divina. Nascimento nobre, olha aí, quem puder ver a estupa. Nascimento nobre, beleza, fortuna, virtude, inteligência, poder e riqueza. Tá me faltando alguns desses aí, então vou ter que ir lá ver essa estupa. Nascimento nobre, beleza, fortuna, virtude, inteligência, poder e riqueza. Nossa, tem uns aí que nasceram assim, né? Vamos ver, quem nasceu assim já? Quem já está nesse momento? Quero ver alguém levantar a mão. Faltam uns quantos aqui. Como Elizabeth vivia cara a cara com o Buda, a bem-aventurança divina deve ter sido uma conquista, uma vez que os olhos do Buda são pintados na coluna central superimponente. Ele praticamente olhava para dentro de sua cozinha, então ela estava colada nessa cúpula, um barraquinho lá, e aí se via a coluna com o Buda olhando para ela, aqueles olhos puxadinhos. Assim. Você precisa conhecer sua própria mente. No Nepal, o profano e o sagrado se entrelaçam sem esforço, com os incontáveis corpos de peregrinos e mendigos que se atropelam
e se empurram ao redor das relíquias, quase a qualquer hora, dia e noite. A stupa é um banheiro público, onde garotas nepalesas baixam seus saris até a cintura e deixam suas irmãs esfregar suas costas. Mendigos com membros quebrados revelam suas feridas abertas para ganhar mais algumas rúpias. É a visão do inferno, né? Os devotos acendem lamparinas de manteiga para rezar pelo bem-estar de seus entes queridos. Eu não ia acreditar isso. O Mauro disse que eu nasci assim, só não reconheço isso em mim. É isso aí, né, Mauro? Tá certo, boa resposta. É isso mesmo. Eu não ia me dar bem nesses lugares assim, com esse caos todo. Sei vocês, mas eu não tenho curiosidade de ver isso. Eu ia ficar muito apavorado. Nossa, ia ficar perdido. Em meio ao alvoroço, Elizabeth tentava ansiosamente se encaixar, memorizar os títulos tibetanos e imitar os costumes tradicionais. Tão seriamente que a mãe de Khontrul Rinpoche, a mãe do marido dela, Mayu Palden, a chamou de lado e gentilmente aconselhou: querida, você não precisa tentar ser uma tibetana. Você não precisa ser americana, apenas conheça a sua própria mente. Essas palavras apontaram para Elizabeth a direção da verdadeira prática, além das formas culturais estrangeiras com as quais eu estava lutando. A mãe de Khontrul Rinpoche era uma praticante extremamente realizada. Ela não era uma mulher comum. Bom dia ancestral. Ela entrou em retiro quando tinha 13 anos e teve que ser persuadida a deixar seu eremitério 10 anos depois para se casar com o grande mestre Choklin Rinpoche. Juntos tiveram 5 filhos, 4 dos quais são mestres renomados. Embora eles estejam entre os praticantes mais realizados e gentis, pode-se sentir uma força intensa e incomum por trás de sua bondade sem limites. Isso pode ser perturbador ou intimidador. Você precisa se manter firme. Elizabeth admite: eu era uma jovem ingênua da Califórnia, entrando nesse estranho mundo novo. Levei algum tempo para encontrar meu caminho nesse mundo. Interessante, né? Um super presente de aniversário, um filho. Então imagine, né, ela com essa postura bem de americana, assim, né, nessa realidade completamente avessa à sua, né? E não conseguindo achar uma identidade, isso é muito complicado. Elizabeth começou a dar aulas de inglês em uma escola de Katmandu, mas logo estava esperando um filho. Com a gravidez já avançada, viajou para a Tailândia com Khontrul Rinpoche e sua mãe, para poder dar à luz em um hospital de luxo em Bangkok. Como que para demonstrar o quão obstinada sua esposa é capaz de ser, Khontrul Rinpoche conta animadamente a história de como, no calor do momento, Elizabeth decidiu dar à luz no 23º aniversário de Khontrul Rinpoche, no dia 23 de outubro de 1988. Não seria um super presente de aniversário? Imagina, ela quis dar à luz no dia do aniversário dele. Bom dia, Ruger. É Ruger? Isso, Raquel. Fica mais fácil. Raquel Ruger. Aquilo era praticamente impossível. Na verdade, o bebê não vinha. Depois de mais de 5 horas em trabalho de parto, o médico de plantão impacientemente foi para casa. 15 minutos antes da meia-noite, Elizabeth perguntou: que horas eram? Khontrul Rinpoche lhe disse, e ele se lembra vividamente, ela ficou muito brava. Ela se levantou e caminhou ao redor da sala, e em 10 minutos o bebê nasceu. Medo dessa mulher. Parecia um bom presente, diz ela, agora um pouco tímida, e parece que ele gostou. Eles deram ao seu filho o nome de Jampal Nurbo, ser precioso de voz suave. Ó, que legal. A primeira parte também é o nome tibetano de Buda da Sabedoria, Manjusri. Tá aí. Quando Dilgo Khyentse Rinpoche abençoou o bebê, ele previu que Jampal seria o sucessor e detentor da linhagem de Khontrul Rinpoche. Jampal, agora com 23 anos, é um cavaleiro simples e esguio,
com um senso de humor desconcertante. Ele atualmente estuda com seu pai na residência da família Control, no assentamento tibetano de Bir, no norte da Índia, preparando-se para seu futuro papel, como herdeiro do Dharma. Em vez de entregá-lo ao monastério para treinamento, como os pais de Tulkus costumam fazer, Control Rinpoche o manteve por perto. É uma loucura, né? Uma educação que a gente nem imagina como é, né? Mas acho que está tudo bem assim também. Não sei se eu me adaptaria a esse tipo de educação. Acho que está tudo muito perfeito como está. Porque a gente tem que florescer nesses lugares onde precisa florescer, né? Todo mundo tem um... Eu fiquei pensando sobre aquele cogumelo, falei para vocês, né? Esse cogumelo que surgiu no pátio. Por que ele floresceu ali? Qual a função dele florescer? Mas dentro da minha base mental, eu não consigo ver isso. Mas de uma estrutura mais universal tem um sentido. E por eu não entender, não significa que aquele não tenha sentido. E isso vale para tudo. Muitas vezes a gente olha para as coisas e diz, mas não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque a nossa base de olhar é muito estreita, né? Quando a gente amplia a base, a gente começa a perceber as coisas. Então, quando a gente não consegue entender algo, pensa sobre isso, de que base eu estou olhando. Qual é a minha base para olhar para aquilo? E é isso que eu tenho que perceber. Quando eu não consigo entender, então eu percebo que eu estou olhando de uma base limitada. E aquilo para mim faz sentido. E aí eu deixo que as outras operações se desenvolvam para que eu tenha compreensão do todo. Aí a mente ampla, ela fica aberta. Ela não simplesmente define aquele conhecimento e diz é assim. Entendeu? Então, quando eu não percebo, eu digo, deixa eu tentar ver. Não sei como é que é para vocês, mas para mim funciona assim. Tem muita coisa que eu leio e releio assim por muitas vezes e não consigo compreender. Muito bem, vamos fazer uma prática. Ajustando o corpo, fazendo os movimentos que são necessários para esse momento, para o dia de hoje, sexta-feira. E sem pressa, vão deixando que o corpo vá assumindo uma postura ideal para si e para a prática. Talvez fazendo uma inspiração e soltando. Dando ao corpo o que ele precisa. E aos poucos levando atenção ao simples fato de respirar. Apenas observando o ar entrando, o ar saindo. Estando no momento presente, com as experiências do momento presente, nem do passado e nem do futuro. Observando os sons quando eles surgem nesse momento. Percebendo o gosto na boca neste momento. As sensações do corpo. Gravando todas essas percepções no momento presente.
E agora que talvez já estejamos todos levemente estabilizados, acione um gatilho para o dia de hoje, para o final de semana. Quando vocês se depararem com algo que vocês não conseguem compreender, seja algo que estão estudando, no seu trabalho, a reação de uma pessoa, qualquer coisa, alguma notícia, observem de que base vocês estão olhando. Se não conseguem ter a compreensão do todo, fiquem observando de que base estão olhando. Mesmo que a gente não tenha compreensão, não significa que aquilo não faça sentido dentro de uma outra estrutura de base. Mesmo que você não concorde, mas ela faz sentido na base em que ela opera. Veja se é possível apenas se distanciar e olhar assim, sem julgar. Apenas diga, faz sentido dentro de outra base, mesmo que você não concorde. Essa é a prática de meditação ativa. Ok? Façam essa experiência, lembrem disso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa sexta, bom final de semana. Então o Dharma se despede da semana hoje e nós retornaremos segunda-feira, se a impermanência permitir. Ok? Bom dia a todos. Uma boa sexta. Sextou, hein? Sextou. Vamos sextar de novo com a musiquinha aqui. Aí, Corpura. Aláfia. É muito legal. Olha que música linda.